AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Paz do Senhor, irmãos, muito bom dia. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui ministrando essa escola dominical para os irmãos. Quero agradecer ao pastor Dr. Elias Cardoso, pastor André Bueno, e em nome de todo o campo, feliz Dia dos Pais, a todos os pais, aqueles que trabalham na obra, trabalham no campo, e a todo aquele pai, que Deus abençoe a sua vida. Feliz Dia dos Pais. Trago aqui a saudação do meu pastor José Nicolau. Também quero agradecer a oportunidade dada pelo pastor Samuel Bittencourt. Amém? Nossa lição de hoje, lição de número 6. Nós estamos no tema geral, Jesus e o Reino de Deus. Nossa lição de hoje é a crucificação de Jesus. Amém? Nas leituras bíblicas da semana, nós vamos entender que, e antes de eu entrar nisso, para os irmãos entenderem como Deus é perfeito. Essa lição ela já foi ministrada online. Então, se você buscar nos nossos canais, ela já foi ministrada. Ela foi ministrada no dia 10 de maio de 2020. Quem ministrou essa lição foi o pastor Adivaldo, lá da Vila dos Remédios. 10 de maio de 2020, irmãos, era o Dia das Mães. Hoje, 9 de agosto, Dia dos Pais. Então, adolescentes, jovens, aqueles que estão nos assistindo, honra teu pai e tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe. Não é coincidência essas duas lições. A crucificação de Jesus está caindo, primeiramente, no Dia das Mães, agora no Dia dos Pais. Honra teu pai e a tua mãe para que vai bem. Primeiro mandamento com promessa. Irmãos, adolescentes, ser fiel a Cristo. Ser fiel a Cristo. Obedeça, porque Deus é contigo. Obedeça, honra teu pai e tua mãe para que vá bem. Amém? Mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos os pais que estão nos assistindo, que batalham a vida inteira pelos seus filhos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Vamos então, o nosso texto de referência, nossa leitura bíblica nas semanas, os nossos objetivos gerais. Descrever a semana da crucificação. Explicar por que de Cristo ser o Cordeiro. E propor aos alunos um compromisso com a mensagem da cruz. Nosso texto áureo está lá em Isaías 53, versículo 5. Amém? O texto áureo diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então, você que não tem revista, acompanhe com a Bíblia do lado, se possível um caderno do lado, para anotar, ou depois você assista novamente algumas referências que nós vamos passar, para os irmãos anotarem. Amém? Então, nesse primeiro ponto, nosso primeiro ponto diz a semana da crucificação. Mas antes de eu entrar no nosso primeiro ponto, a nossa leitura bíblica em classe, encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do 33 ao 46. E vou ler, e diz assim, Evangelho de Lucas 23, do 33 ao 46. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo,
e este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e o apresentando vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Então, sintetizando nesta lição, estudaremos o momento crucial da vida de Cristo ao mundo, a crucificação. O cotidiano daquela semana até a hora derradeira servirá como pano de fundo para um retrato fiel do compromisso do Mestre amado com a humanidade. Jesus se apresenta neste momento como o Cordeiro que foi morto, para que todos que nós pudéssemos ter a vida em abundância. Mediante esta verdade fica o desafio: ide por todo o mundo, anunciai as boas obras da salvação. Então, nesta semana, foi uma semana intensa para Jesus. É uma semana, como as leituras que trazem na nossa revista, na segunda-feira seria para você ler o seguinte: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na terça, Jesus no jardim de oração. Na quarta, a prisão de Jesus. Na quinta, a crucificação. Na sexta, a mensagem da cruz. E no sábado, nós temos um chamado. E essa semana, vou dizer aqui, que para os católicos, eles são conhecidos como a Semana Santa. Né? É conhecida como a Semana Santa para os católicos, começando ali, para quem são católicos, no domingo de Ramos, até o domingo de Páscoa. E está registrado nos Evangelhos. Está registrado nos Evangelhos. Mateus, essa semana intensa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, do capítulo 21 ao capítulo 27. Evangelho de Marcos, no capítulo 11 ao capítulo 15. O Evangelho de Lucas, do capítulo 19, do versículo 28 ao capítulo 23. E no Evangelho de João, no capítulo 12 ao capítulo 19. Está registrado essa semana de Jesus. Amém? E essa semana de Jesus foi intensa, não foi, como nos diz na introdução aqui, vai dizer na introdução, o que você faria se soubesse que seria a última semana? Né? Filmes diversos dizem que muitas pessoas saem gastando, o comentarista da lição vai dizer que muita gente vai sair para fazer dívida. Não, Jesus manteve o foco, continuou fazendo o que foi proposto por Deus. Não mudou a direção, não mudou o caminho. Não, essa última semana eu vou ficar em casa. Não. Manteve o foco. Adolescente, mantenha o alvo. Não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha o alvo. Amém? Nossa introdução diz assim, você já parou para pensar o que representa a última semana da vida de alguém? Que sabe o dia e a hora que iria morrer? Quais as palavras seriam ditas nos últimos agonizantes minutos de vida? Jesus viveu essa realidade. Você sabe qual foi a postura dele frente a esse desafio? O conteúdo das últimas palavras do Mestre, já envolto em um grande sofrimento, nos revela todo o amor
que só pode ser encontrado em nosso amado Senhor. Amém? E os irmãos puderam assistir, quem está acompanhando pelas redes sociais. Na semana passada, a lição, o tema foi o amor, o grande amor de Deus. O amor ao próximo, o amor pelas almas. Então os irmãos acompanharam com o nosso irmão que veio do Jaraguá, ele explanando muito bem sobre o amor de Deus. O amor de Deus. Então, Jesus Cristo continuou amando, fazendo aquilo que foi proposto por Deus, desde a fundação do mundo, como vai dizer a lição. Amém? Então, a semana da crucificação. Então, os irmãos podem acompanhar aqui no Evangelho lá de Lucas, capítulo 19. Só vou pegar os textos de referência que diz assim, né? Que ali, 19, a entrada triunfal, o batismo, a purificação do templo, a parábola dos lavradores maus, a questão do tributo. Então, Jesus, ele continuou ensinando na última semana, censurando, ensinando sobre a oferta da viúva pobre. Jesus não mudou o foco. Não mudou o foco. O sermão profético nos chamou a ter a vigilância sobre os últimos dias. Então, ele não perdeu o foco. Não perca o seu foco. Não perca o foco que é Cristo na sua vida. Não deixa passar esta oportunidade, adolescentes, de perder o foco de Deus. Amém? E durante essa semana, Jesus foi orar no Getsemane. E aí, eu achei aqui, no livro do pastor Palharim, né, na página lá 256, que tem um pequeno dicionário bíblico, Getsemane. Getsemane é o quê? É um jardim no meio das Montes das Oliveiras, onde Jesus costumava ir com seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 2. Em hebraico, Getsemane, que quer dizer lugar do azeite. Tem este nome porque ali mesmo ficavam as prensas, usadas para espremer as olivas, que vertiam o precioso líquido. Esse líquido do Monte das Oliveiras era o azeite. Mas o líquido que Jesus vai verter na cruz é o sangue precioso. O sangue que nosso irmão, que ministrou a aula para os adultos, acabou de dizer. O sangue que purifica. Amém? Foi ali que Jesus, antes da sua prisão, orou ao Pai para livrá-lo de beber o cálice amargo da morte da cruz. Ele orou ali 3 vezes, com tal intensidade, que suou grandes gotas de sangue, as quais escorreram até o chão. Mateus 26, 36, Marcos 14, do 33 ao 40, e Lucas 22, do 41 ao 44. A medicina explica este raríssimo fenômeno como hematidrose. Ocorre quando uma pessoa é submetida a uma pressão emocional insuportável. Os microvasos capilares se rompem e o sangue se mistura ao suor do aflito. Em toda a sua vida, Jesus sempre havia procedido com muita calma e segurança, sem nenhum receio ou apreensão. Naquela madrugada, sob forte emoção, diante de uma tragédia anunciada desde a fundação do mundo, ele suplica como jamais havia feito. Seus batimentos cardíacos se aceleram e ele passou a transpirar de maneira anormal. Como orava com o rosto em terra, grande quantidade de sangue havia descido para a cabeça, o que agravou a pressão nas paredes arteriais do estreitíssimo e frágeis vasos capilares. Suas veias das têmporas e do couro cabeludo se dilataram. Sua pressão arterial aumentou. Os microvasos não resistiram e se romperam. O sangue do cordeiro começou a se misturar ao suor, que já encharcava seu corpo. Seu suor, tingido de vermelho, parecia gotas de sangue que escorriam até o chão. No Getsemane, Jesus começou a ser apressado, morrido, e a verter seu precioso sangue por nós. Isaías 53, do 5 ao 10. Aleluia.
Aleluias. A semana da crucificação. Como você reagiria se soubesse que tem apenas 5 dias de vida? Provavelmente seriam 5 dias de forte carga emocional e de muita ansiedade. Para aqueles que são ansiosos demais, talvez não ia conseguir fazer mais nada. Talvez ia travar. Aqueles que já são agitados também iam fazer diversas coisas. Alguns aproveitariam para curtir e fazer tudo que ainda não havia feito. Talvez até grandes dívidas. Outros entrariam em tal desespero que provavelmente só fariam as coisas sem sentido. Jesus fez diferente. Continuou focado em seu ministério, ensinando, Mateus 26, do 26 ao 29, curando, Lucas 22, do 49 ao 51, servindo e orando, e promovendo a comunhão entre as pessoas. A postura de Cristo que teve durante a última semana, antes da crucificação, nos dá a nítida clareza da disposição em cumprir o seu propósito de ser o Cordeiro de Deus. No domingo, teve seus pés ungidos em Betânia. Na segunda, profetizou a entrada triunfal em Jerusalém e foi saudado pela multidão. Também promoveu a purificação do templo, expulsando aqueles que desrespeitavam a casa de Deus. E ainda amaldiçoou a figueira estéril. E assim seguiram os dias até o Getsêmani, quando foi beijado por Judas. Semana intensa que Jesus continuou ensinando, orando, promovendo a comunhão entre as pessoas, curando. Nós cremos na cura. Neste momento que o mundo está passando, nós cremos na cura. A cura é vontade de Deus. A cura é permissão de Deus. Nós cremos na cura. Nós cremos que serão levantados em nome do Senhor Jesus. Serão levantados em nome do Senhor Jesus. Amém? Também, nesse livro, que tem um dicionário bíblico, nós vamos ver como era a crucificação. Na hora da execução, o condenado era deitado sobre o madeiro e seus braços eram abertos e amarrados sobre uma trave horizontal. Essas cordas tanto serviam para que o condenado não tirasse a mão na hora de ser pregado, como também evitava que o peso do corpo, depois de suspenso, despregasse do madeiro. Os cravos eram pregos de ferro, quadrados, de cerca de 20 centímetros cada. Muitos estudiosos acreditam que os cravos eram atravessados entre os ossos do pulso. A fixação pelas palmas das mãos, contudo, não era impossível. Por quê? Se os braços estivessem bem amarrados no madeiro, as cordas sustentariam o peso do corpo. Os calcanhares eram virados de lados e pregados. Sobre os pés era colocado o cedle, um apoio de madeira. No topo era fixado um título. A cruz era levantada com cordas e a haste encaixada em um buraco previamente cavado. Muitos acham que o poste já estava no lugar e apenas o partíbulo, a trave horizontal, com o crucificado era levantado e amarrado na haste central. Os pés seriam pregados depois. Isto parece inviável, por ser mais difícil de executar. De qualquer maneira, o crucificado era levantado da terra, e por isso, 3 anos antes de ser pendurado no madeiro, Jesus tinha dito a Nicodemos que importava ser levantado. Além disso, uma semana antes da crucificação, Jesus disse à multidão: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém? Então, para quem está acompanhou a lição dos jovens, dos adultos agora na parte da manhã, no primeiro horário da escola dominical de hoje, notaram que o texto de referência foi o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. E nós citamos lá, o pastor
Isaías, ele citou que Jesus tinha dito a Nicodemos que se importava ser levantado. Vamos, você que está em casa, abra a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ver esse texto, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Continuando, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Todo aquele que nele crê. Pastor Isaías já disse. São todos filhos? Não. Somos todos criaturas. Passamos a ser filhos quando cremos. Aquele que crê, né? Para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós deixamos de ser criatura, passamos a ser filhos quando cremos no sangue de Jesus, no Jesus Cristo, que nos salvou, que nos redimiu dos nossos pecados. Amém? As últimas palavras de alguém. No Evangelho também de João 19:36, diz assim que nenhum osso se quebrou, né? Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Né? Um filme recente, talvez alguns adolescentes ainda não tivessem nascido, porque é de 2004, que retrata mais ou menos o sofrimento de Jesus. Eu estou falando só do sofrimento de Jesus. É aquele filme que tem a direção do Mel Gibson, né? Que é A Paixão de Cristo. Então ali retrata um pouco do que foi o sofrimento de cruz naqueles dias. Né? Muitos falam que foi um filme violento, a crítica, é um filme que ganhou bastante dinheiro, mas ele retrata talvez um pouco daquilo que Cristo sofreu. Um pouco. Porque ali está o sofrimento do homem, mas Cristo sofreu principalmente pelos pecados, pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Então isso não tem como representar. Ali está mostrando só o sofrimento do homem, humano, do ator, mas o sofrimento de carregar o pecado, ali não tem como demonstrarmos. Não tem como ser demonstrado o pecado que o homem carrega, a culpa que o homem carrega. E Jesus Cristo está levando os nossos pecados na cruz do madeiro. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida em abundância. Então, Jesus Cristo leva-nos o nosso pecado ali na cruz. Amém? No ponto 2 da nossa lição diz assim: as últimas palavras de alguém pendurado em uma cruz, os últimos minutos, as últimas oportunidades. E aí, ponto 2. No direito brasileiro, nós temos aí o testamento e o legado. A expressão, o que são isso? São a expressão da última vontade de alguém hoje. Né? Testamento e legado. O legado é para alguém que não é herdeiro. Então, que não faz parte da herança, a título gratuito. Para nós isso se chama graça. O favor é merecido de Deus na nossa vida. Então, no testamento você pode também ser para qualquer um, mas você fala assim: não, eu vou deixar o livro, a minha Bíblia vai ficar para o meu filho menor, a minha Bíblia azul vai ficar para o meu filho maior. Pronto. O legado não, o legado você chama alguém que é de fora, alguém que não pertence à herança, alguém que não merecia ter nada, seu porque não fazia parte, mas é um legado. É aquilo que alguém deixa para alguém a título gratuito. Ei, Jesus nos deixou esse legado. A graça merecida, o favor de Deus em nossas vidas. Amém? Jesus agora vivia o seu momento de maior dor.
Lá estava ele pregado na cruz. O que as últimas palavras de alguém que está vivendo a agonia de morte podem expressar? Com certeza, uma profunda sinceridade e urgência de compartilhar as convicções mais vividas da sua existência. Com Cristo não foi diferente. O Mestre se dirigiu a várias pessoas e com as palavras vivas abriu seu coração. As filhas de Jerusalém, um importante chamado à intercessão. Vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 28. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 28, que diz assim: (23, 28). Vou ler do 26. E quando iam levando, tomaram certo Simão, sirineu, que vinha ao campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que o levasse após Jesus. E seguia a grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Chamou a intercessão. Chamou a orar, a chorar pelos seus filhos e por elas mesmas. A sua mãe, Jesus falando à sua mãe nas últimas, mostrou a convicção do seu chamado e o seu amor pela mulher que o trouxe ao mundo. Vamos ver lá em João, Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. Você que está em casa, nos acompanhe. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. Que diz assim. Vou ler o 25. E junto à cruz de Jesus estava a sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Aleluias. Ao malfeitor que estava ao seu lado, um reforço para o seu propósito de vida, a salvação de todos que crerem. Lucas 23, do 40 ao 43. Vamos nos acompanhar. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do 40 ao 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do 40 ao 43, que diz assim: Respondendo, porém, o outro arrependia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foram feitos, mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. As palavras de Jesus nos provocam uma profunda reflexão. Quais são as nossas convicções mais pétreas? No momento de bonança e no caos, na alegria e na tristeza, as palavras que brotam no nosso coração revelam o verdadeiro seguidor de Cristo? No momento de angústia, no momento de alegria, as palavras revelam o verdadeiro seguidor de Cristo? No ponto 3, pelas suas pisaduras fomos sarados. E aqui, ponto importante para você entender por que Cristo é o Cordeiro de Deus. O Êxodo, capítulo 12, versículo 5, diz assim: O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, ao qual tomarei das ovelhas ou das cabras. O macho, o cordeiro,
teve que ser morto para a remissão dos pecados. E em Êxodo é celebrada a Páscoa. O cordeiro servia para o sangue do cordeiro ser colocado nos umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse naquela casa que tinha o sangue do cordeiro. Ei, na sua casa hoje tem o sangue do cordeiro? O sangue do cordeiro de Cristo tem que estar na tua casa, na tua vida, no teu coração. Nesta manhã, nesses dias. No Evangelho de João, capítulo 1, do 29 e no 36, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No 36, e vendo passar a Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, então, ele simbolizava a remissão dos pecados. E para a Páscoa era a libertação, era a salvação. Era a salvação daqueles que tinham o sangue do Cordeiro na porta. Isaías 53, 7 diz: e ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 32. E o lugar da escritura que iria era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a boca. Então, irmãos, vocês que estão acompanhando desde a primeira aula, vai ver que o pastor Isaías já leu esse texto. Então você está entendendo que é Jesus que quer fazer a diferença na tua vida hoje. Jesus quer fazer algo novo em tua vida hoje, nesta manhã. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Como um homem poderia ser o cordeiro que livra da morte? João estava profetizando 3 anos antes que Jesus seria sacrificado na Páscoa como cordeiro perfeito, sem defeito e sem mancha, para libertar o ser humano da escravidão do pecado, e com seu sangue puro espargido no meio da cruz. Livrar da morte toda pessoa que tem a cobertura do seu sangue. Este plano de Deus foi traçado bem antes do ser humano existir, porque Deus já sabia que a humanidade se tornaria escrava do pecado e precisaria ser liberta por alguém mais forte do que a morte. Todos que são libertos pelo sangue do Cordeiro devem participar da sua carne e do seu sangue, através do pão e do cálice. Então, no livro do pastor João Ribe, na página 241, 242. Então, como é que pode ser um homem? Como o pastor Isaías, que deu a lição antes, como é que nós vamos nascer de novo? Através do Espírito. Somente através do Espírito. Amém? Então, no ponto 3, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Provavelmente, o texto mais conhecido do Antigo Testamento, que anuncia o sacrifício de Cristo, é o deixado pelo profeta Isaías. As palavras do profeta são um bálsamo para os que sofrem. Fomos sarados. Não há mais nada que nos condene. Somos nova criatura. Aleluia. Então, gostaria mais uma vez que você que está nos acompanhando, que você está em casa, que está aqui, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Gálatas, capítulo 6, versículo 15, que diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma,
mas sim o ser uma nova criatura. Então, se pelas pisaduras nós somos sarados, nós temos que ser novas criaturas. Nós temos que buscar ser nova criatura. O pastor Isaías disse que nós temos que ser perfeito, e esse perfeito é completo. E ele dizendo que se nós não conseguimos imitar a Jesus, vamos imitar a Paulo, como o próprio Paulo disse. Vamos imitar a Paulo, mas buscando a perfeição. E essa perfeição não é ser o melhor, não é ser o maioral. Não. Esse ser perfeito é ser completo, sabendo na necessidade de buscar a Cristo, sabendo da necessidade de que Cristo é o autor e consumador da nossa vida. E sem a Cristo não há salvação, não há vida. Aleluia. Então, esse ser perfeito é buscar a Cristo. Buscar a Cristo. Para que nós possamos entrar no ponto 4, que é um chamado à mensagem da cruz. Para que possamos entrar e fazer aquilo que Deus nos colocou, nos ordenou, nos capacitou para fazer, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Também, Romanos 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se pelas pisaduras nós somos sarados, esses sarados é andar como nova criatura, andar segundo o Espírito, é andar segundo o Espírito de Deus. Com a morte do Mestre amado na cruz, a remissão da humanidade se tornou uma realidade perpétua, bastando aos homens apenas aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Adolescente, você que já está indo na igreja, você que é filho de um pai evangélico, filho de crente, não é crentinho. Então, adolescentes, tome a posição. Adolescente, aceite o Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Sei que você já está indo na igreja, já está indo nos cultos, já está indo na escola dominical, mas você ainda não aceitou a Cristo. Então, adolescentes, nesta manhã, hoje à noite no culto, não perca a oportunidade. Levante a mão. Aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, para que a sua vida possa ser uma nova vida, uma novidade de vida. Adolescentes, para que a sua vida seja transformada. Não que você não vai passar por aflição, a Bíblia não diz isso. Diz ao contrário, diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus nessa manhã, adolescente, está te convocando para que você aceite aqueles que ainda não aceitaram o Senhor como um único e suficiente Salvador da sua vida. Adolescentes, tome posição. Adolescentes, levante, põe de pé. Talvez nesse momento que nós estamos passando no mundo, a tua casa está faltando a direção de Deus e você já está indo para a igreja. Então, adolescentes, tome posição, fique firme, não desista do Senhor Jesus Cristo. Não desista, persista, peça ajuda, que Deus irá com você. Amém? Ponto 4 diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. E aí ele fala aqui do hino 291, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Hino 291 da harpa cristã. E um hino que eu gosto muito, que reflete essa semana, que é o hino 182 também, da harpa cristã.
Jesus no Getsemane. Então, eu já li para você o que era o Getsemane. Você que está em casa pode pegar esse vídeo novamente e ver e ler o que era o Getsemane. E você que não tem conhecimento, procure esses hinos na harpa cristã, número 182 e número 291. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Amém? Talvez esse seja um hino mais conhecido da harpa cristã, o hino 291. Talvez pela forte letra, o que compõe o verdadeiro chamado a proclamar a obra de Cristo e o seu sacrifício que nos trouxe a paz. A mensagem da cruz requer de nós um verdadeiro compromisso de amor. Precisamos aceitar o desafio anunciando por Cristo no momento da sua ascensão aos céus. Se amamos a mensagem da cruz e somos gratos a Jesus pelo seu sacrifício que nos trouxe vida, é necessário assumir o desafio de anunciar o Evangelho a toda criatura. Eu sempre digo para os adolescentes, ali no Bela Vista, pregue em todo o tempo, e se necessário, use as palavras. A sua vida tem que ser uma Bíblia aberta, tem que ser um exemplo. No transporte, que nem o pastor Isaías também já falou agora cedo, no transporte, no trabalho, na faculdade, pregue em todo o tempo. E, se necessário, use as palavras. A sua vida tem que ser uma Bíblia aberta. Amém? Então, concluindo a nossa lição, na semana da crucificação, Cristo nos permitiu perceber quais eram as suas prioridades, o seu foco. Mantenha o foco. Mesmo tendo pela frente tamanha dor, Ele optou por continuar amando, ensinando, curando e anunciando as boas novas. Ao ser pendurado na cruz, o Mestre continua nos impactando com suas palavras. O que fica então é a alegria em sermos novas criaturas, mediante o novo nascimento que acontece a partir do momento em que aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Vamos anunciar isso ao mundo? Amém? Então você que ainda está nos assistindo e que ainda não é evangélico e quer aceitar, escreva aí nas nossas redes que os nossos irmãos entrarão em contato, orarão pela sua vida e te encaminharão para uma igreja. Amém? Deus abençoe os irmãos. Nesse momento, os irmãos que estão aqui, peço que fiquem de pé para nós orarmos. Daqui a pouquinho, você que está nos acompanhando online, continue. O pastor Jailton, ele estará ministrando a palavra, a aula para os jovens. O pastor Jailton veio lá de Parada de Taipas, está aqui para ministrar as aulas para os jovens. Então, continue conosco. Continue conosco. Vamos orar, encerrando este trabalho. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado pela esta oportunidade. Abençoa os teus servos, pastor Dr. Elias, pastor André Bueno, pastor José Nicolau. Pai, toda a direção desse ministério. Pai, abençoe a vida dos adolescentes, ó Pai, neste momento de guerra, de luta. Ser com eles, dando vitória, dando, Pai, liberdade, para que possam pregar o Evangelho em todo o tempo. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida dos pais. Senhor, que os adolescentes possam aproveitar esse momento com os pais, Senhor deles. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente
corrente 515 dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus. CNPJ 63-098-552/1000 contra dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.